Ora, muito bom dia, ora, muito boa tarde e ora, muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Eu não sei como é que se vai chamar este vídeo, mas isto vai ser uma espécie de comentário, como sempre, crítico, aqui ao grupo 1143, ou 1143, que eu nem sei o que aconteceu nesse ano. Deixa eu ver, Portugal, 1143. O que é que aconteceu? Tratado de Zamora. Pronto, ok. Para papá. Ok. Pronto. E eu não sei aqui os vários detalhes, não é? Daqui deste evento que aconteceu há cerca de 10 séculos atrás. Mas pronto, tudo bem. Portanto, este grupo, chamado Grupo 1143, está associado ao Tratado de Zamora. Pronto. E então, entretanto, estive aqui a pesquisar e encontrei aqui o Twitter deles. E no Twitter eles partilham várias coisas. Algumas coisas, pronto, que eu tenho sempre algo para dizer contra. E há pequenas coisas que, pronto, sem dizer nada a favor, também não digo contra. O que é necessário é que haja uma perspectiva crítica quanto às questões que devem ser medidas com alguma racionalidade. Esta malta, eles consideram sempre que eles são considerados nacionalistas de extrema-direita e como qualquer relação de amor-ódio, cada verso é contra o seu inverso. E, portanto, em vez de haver uma espécie de mecanismo de aprendizagem mútua, existe um mecanismo de exclusão mútua. E é por isso que o amor deixa de existir ali, não é? E passa a ser só ódio. Mas, nesse sentido, tenho que dizer que, seja direita ou esquerda, ambos manifestam esse ódio. O que, de algum modo, é o que eu gosto de dizer, mais valia prestarem atenção a coisas mais fixes de realizar e de construir do que passarem a vida a tentar combater algo que simplesmente faz parte da forma de estar e eu de ver e eu de sentir dos outros. Mas isso aí eu também, lá está, eu não posso mudar como é que cada um pensa ou deixa de pensar. Mas entretanto, estive a ver algumas coisas. Eu tenho aqui uma página com centenas de publicações. Aqui eles falam uma ou outra vez de Salazar. E antes de tudo, eu acho que nunca falei propriamente do Salazar, mas eu posso dar assim algumas indicações que são mais ou menos interessantes pensar. O senhor António Oliveira de Salazar tinha uma coisa de bom. Ele era humilde, no sentido em que, na comparação de qualquer partido da atualidade, ele não vivia em prol do dinheiro e também não tomava decisões em prol do dinheiro. Porreirinho. E, portanto, era em prol de outros valores, sejam eles nacionais ou internacionais, pois, estando uma nação qualquer no meio do mundo de outras nações, existe essa relação
E, portanto, não é só em prol da nossa nação, mas em prol das relações nacionais que outros países têm para connosco. Pronto. Alguns daquilo que eu tive, daquilo que eu tive a ver, pronto, é bom pensar e lembrar que pronto, lá o Salazar também tinha relações com vários países da África, e Portugal em si próprio, durante a sua, desde o início, portanto, desde este tratado, digamos assim, Tratado de Zamora, até então, já teve relações com a China, com o Japão, com a Rússia, incluindo até com o Islão, Áfricas, etc. Inglaterra, os Estados Unidos, tudo. Nesse sentido, acho que a maior parte portanto, dos portugueses, na sua relação com outros povos, houve sempre uma grande demonstração de adaptação. Okay? Depois, houve aqui uma manifestação que esta malta fez contra o Islão na Europa, a islamização da Europa. E é aqui que eu quero intervir com uma certa ponderação. Okay? Porque o problema do islamismo não é o islamismo. O problema do islamismo é a intensidade em que os valores do Islão são vividos. O problema é esse que, ao separarmos-nos do conteúdo, existe também entre cristãos. O problema do cristianismo não é o cristianismo, mas a intensidade com que se vive o cristianismo. Da mesma forma que o problema do nacionalismo não é o nacionalismo, mas a intensidade que se vive o nacionalismo. O problema do desporto não é o desporto, mas a intensidade em que se vive o desporto. Pois quanto mais intenso for a entrega, mais inflexível e mais reativos somos para tudo aquilo que, de algum modo, vai contra aquilo que cada um acredita. Pronto. E é nesse momento que, seja adulto, criança, velhinho, polícia, juiz, advogado, futebolista, desempregado, reage de uma forma violenta. Portanto, tem a ver com psicologia e comportamento, nada mais. Entretanto, para isso, vocês quiserem, é só, pronto, eu já vos deixei aí tantos vídeos, eu até vos posso dizer especificamente quantos vídeos é que aqui o canal, agora com este vídeo, vai ser 1094 vídeos, ok? Todos eles, ou quase todos eles, falam de questões puramente psíquicas, pronto, no fundo é só isso, questões psíquicas. E o meu estilo normalmente é crítico. Umas vezes demonstro ter piedade e outras vezes demonstro não ter piedade. Pronto. Mas é sempre em prol de uma espécie de piedade. Com ou sem piedade. Pronto. Sobre aquilo que, pronto, estou aqui a ver. Depois, existem várias coisas que, pronto, esta malta é contra, por exemplo, possivelmente contra o 25 de Abril. Pronto. E eu não vivi o 25 de Abril, nem antes, portanto, à altura do Salazar, mas o que se sabe daquilo que me é transmitido é que, pronto, havia um grande abuso por parte do corpo policial. Pronto, só isso. Mesmo que ainda hoje fui aí a um sítio e apareceu um senhor que me falou um bocadinho da sua experiência e disse-me que, pronto, no tempo de Salazar ele nunca teve nenhum problema com o Salazar, portanto, a única coisa, o único problema que ele via dos outros era a malta que, pronto, que começavam
a dizer ao mundo inteiro isto ou aquilo outro, em megafones e coisas assim do género. Então era aí que a PID e afins tinha intervenção. Mas pronto, neste sentido que eu, é como eu gosto de dizer, até dizia no vídeo anterior, que se chama linhas educativas, é lições históricas para miúdos e graúdos, que, pronto, é uma realidade. O verbo não muda a realidade e o verbo não transforma a realidade. Caso contrário, podia dizer o mundo está em paz e o mundo estava em paz. Pronto, de um momento para o outro. Só porque eu disse aquilo. E logo a seguir podia dizer o mundo está em guerra e o mundo, de repente, toda a gente entrava em guerra e em conflito. Porque eu tinha pronunciado aquilo e isso tinha transformado a realidade. Contudo, não. Isso não acontece e ainda bem. Senão era ainda mais esquisito neste mundo. Pronto. Mas pronto. Aqui, eles falam aqui de uma parte, por exemplo, a fala do Bloco de Esquerda que alberga terroristas dos FP25 que assassinaram 17 pessoas, entre elas uma criança, querem pedir uma manifestação legal e ordeira. E é preciso compreender aqui uma coisa, é que, pelo menos, as FP25, elas assassinaram 17 pessoas só, portanto, num sentido de um exercício militar, é pouquinho, pronto. E quando assassinaram uma criança, pediram desculpa. Houve uma demonstração de arrependimento do crime que fizeram. E a partir daí, pronto, é de louvar, pois todos os crimes que normalmente estão associados ao corpo militar, por norma, não têm uma demonstração de arrependimento. Okay? Pronto. E quem sabe, pelo menos quem tem conhecimentos, ora de malta que já fez serviços militares em questões de guerra, seja lá onde for, sabe que, pronto, muitas vezes mata-se crianças e afins e faz de conta que nem aconteceu. Portanto, nesse sentido, há uma demonstração de serem homenzinhos. Pois ser homenzinho é, antes de tudo, aceitar os erros e admiti-los. Mais do que ter força para espancar seja lá quem for. Isso, pronto, isso qualquer um faz, com ou sem educação militar. Pronto. Depois então entramos aqui no islamismo e na intensidade da coisa, e que pode estar associado também à Índia. É que a Índia, na perspectiva portanto, como sabem, o Portugal também tem boas relações com a Índia, pois, alguns no tempo, havia um macaquinho que é o herói da Índia, que também é um herói na China e no Japão, que teve boas relações com essa malta toda. Pronto. E esse macaquinho, alguns no tempo, saiu de Portugal. Pronto. E fez ali umas coisas que eles, entretanto, romantizaram na Associação da Religião. E na Associação da Religião, que lá está nos textos, está mais ou menos romantizado, temos que perceber que a religião hindu foi a única na história da humanidade que abriu as portas a novas interpretações e religiões. E, dado que isso aconteceu, tendo em conta que seja cristianismo, islamismo, judaísmo e pronto, ortodoxos e afins, nos últimos séculos andaram a batatar uns com os outros, porque o outro pensava de uma forma diferente, tanto é que Cristo é crucificado em prol dessa mesma razão. Eles lá não, eles integraram a interpretação dos outros na religião deles. E então o que aconteceu é que, pronto, o povo muçulmano, que também imigrou para a Índia, foi integrado, portanto, os valores muçulmanos também foram integrados no hinduísmo. E por isso, pronto, haverá pessoas também indianas que são muçulmanas.
Infelizmente, e portanto até na perspectiva fascista nazi, o símbolo inspirado, não é, a suástica, é retirado da Índia e também dos grupos budistas. E na Índia, durante mais de 20 séculos, praticavam-se as castas, que na atualidade dizem que já foram canceladas, digamos assim, que é algo que não se pratica, mas é claro que uma qualquer mudança, principalmente na associação comportamental das pessoas, não muda de um dia para o outro, mas pode levar alguns séculos a mudar. E as castas é uma espécie de festim super adorado por qualquer fascista, porque pronto, é a discriminação social de qualquer um, para sempre. É uma discriminação eterna. Pronto. E uma das coisas que eu uma vez digo num vídeo qualquer, destes 1000 e tal vídeos, é que, sem dúvida, que portanto, existem, que era uma crítica e ao mesmo tempo uma curiosidade, é que, lá está, o povo hindu abriu as suas portas a um povo que, algures no tempo, também foi violento contra eles. Pois os valores hindus aceitam, portanto, o culto a imagens, que agora não me está a lembrar o nome disso, não é? A idolatria. A idolatria é aceite. Portanto, pode ser a imagens, a textos, a tudo. Não é? Seja lá o que for, a bandeira, seja lá o que for. A idolatria é algo que é aceite no hinduísmo, algo que também é praticado pelo cristianismo, algo que também é praticado por todas as outras religiões do mundo, sendo que no Islão, e portanto a religião islâmica nega profundamente qualquer tipo de idolatria. Mas, claro, que se nós pensarmos de uma forma crítica sobre o caso, reparamos que o próprio povo muçulmano também idolatra o Corão, ou o Alcorão. Caso não idolatrasse o Alcorão, nunca teria uma reatividade, uma reação contra, seja lá quem for, que nega os valores do Alcorão. E claro, e nós vemos que eles, eu pelo menos vi aí 2 ou 3 programas sobre o Islão, e eles vivem aquilo tão intensamente que todos os dias, algumas horas, não é? A cidade ou o país fecha só para haver uma reza. Portanto, isso é idolatria. Mas eles negam a idolatria. Pronto, existe ali aquela coisa controversa, não é? Da mesma forma que aqui o senhor, como é que esse senhor se chama? Portanto, o homenzinho que é representante aqui, o chefe da Mário Machado, é isto. Alguns num destes comentários que aparece aqui em vídeo, ele fala que nós queremos as nossas mulheres, portanto, seja na Europa, seja em Portugal, né? Tanto faz, que vivam em paz e se possam, portanto, viver até se andarem de mini-saias, seja lá o que for, e não serem violentadas por causa disso. E eu também concordo com isso, porque, pronto, o que eu acho é que cada um se deve saber autodominar e mais nada. Contudo, o que eu quero ir ao encontro é por causa dos valores que estão associados à religião, que durante séculos, e até na atualidade, não é? Existem maridos ou namorados que espancam as suas parceiras, pois algures na educação cristã e até é legal, porque pronto, a justiça tentou adaptar-se, portanto, àquilo que era mais popular na altura, não é, no cristianismo. Tanto é que, pronto, as leis são as leis de Roma, não é, há 20 séculos atrás, e portanto, há muitos homens que na atualidade espancam as suas parceiras porque existe uma noção de que a parceira torna-se propriedade dele a partir do momento que se casaram.
E é por isso que houve durante séculos o silêncio entre casais. Portanto, o marido espancava às vezes até à morte e o homem não era julgado perante a lei porque havia uma noção na associação da religião que a mulher que se casava, seja lá com quem for, tornava-se propriedade de... E pronto, cada um faz o que quiser com a sua propriedade. Isto para ir ao encontro das questões puramente comportamentais que estão associadas também à religião hindu, islâmica, qualquer uma, na verdade. Principalmente quando existe, lá está, uma entrega extremamente profunda e, portanto, extremamente sentida, seja lá em que conteúdo for. Tanto faz o que é. Bom, isto, uma vez mais, tem a ver com... Lá está. Com a forma como cada qual se entrega a um assunto. Lá está. Tanto faz. É desporto, religião, política... interessa, até ciência, tanto faz. Tanto é que, se nós formos a ver, e se forem a pensar um bocadinho, não é? Por exemplo, sei lá, os professores, hora de música, hora de ciências, hora de história, seja lá o que for, houve e existem professores tão exigentes consigo próprios e com a dinâmica que qualquer um tem que saber a história de uma forma de cor, não é? De trás para a frente, que algures, seja lá quem for, que não demonstre ter memorizado aquela informação, eles entram em colapso mental e são violentos contra a pessoa que não memorizou aquele conteúdo. Okay? Algo que acontecia nas escolas dos nossos avós e até dos nossos pais, para quem tem 40 ou mais anos. E, portanto, é algo que eu, pelo menos, condeno, que eu acho errado que uma criança seja espancada porque não memorizou uma coisa. Okay, pronto. E pronto, se vocês concordarem com isso, pronto, podemos começar amanhã com aulas de chinês. E se no fim da aula não souberem falar fluentemente de chinês, pronto, haverá uma permissão vossa para serem espancados até à morte, para ver se aprendem mais depressa, tendo em conta que concordam com a abordagem. Se não concordarem com a abordagem, pronto, aí repetimos a aula até que vocês aprendam, simplesmente. Mas nada. Não é preciso espancar ninguém. Pronto. Tem a ver um bocadinho com um gajo concorda ou não concorda. Se concorda, tem que ser alvo daquilo que concorda. Se não concorda, é salvo daquilo que não concorda. Para que seja justo para todos, no fundo. Depois, aqui, os homenzinhos também aparecem aqui em Coimbra, numa ponto qualquer, e até ontem, creio eu, na Avenida dos Aliados, houve, portanto, aqui uma faixa que foi lá está o gato ali a fazer porcarias, mas pronto, uma faixa que foi, portanto, aberta, simplesmente, não é? Que diz menos imigração, mais habitação. E nós aqui temos um problema, pronto, que tem a ver com várias questões. Primeira questão, se houver menos imigração, o que vai haver é que, no fundo, o problema antes do fluxo imigratório, o que havia na mesma falta de emprego. Pois o patronato, digamos assim, os patrões, estão-se a borrifar se quem trabalha é português ou não. Portanto, para eles era para explorar qualquer um. Tanto faz qual é que é, se é português ou não. O português, por norma, não quer ser explorado, principalmente quando é escravizado. A pessoa que vem de fora, se vem de uma condição ainda pior, mais miserável, aceita. Aceita porque certamente que é melhor do que aquilo que ele veio. Ok? Pronto. E isso é igual para todos. Quando existe, portanto, o português que vai para fora, ou ele vai para fora porque ainda tem
uma qualquer possibilidade de viver lá fora, ou então quando chegar lá fora vai assentar qualquer coisa, porque não tem hipótese. Okay? Pronto. E normalmente o que é que o imigrante aceita? Aceita aquilo que os outros não aceitam. Portanto, se temos aí trabalhos que são, como se diz, para bois ou touros, não é? Em que um gajo tem que, pronto, trabalhar como um touro, não é? E esses empregos não são ocupados por portugueses, é porque os portugueses não querem. Principalmente porque são mal pagos. Não é? E isso é um problema que já estava associado ao tempo de Salazar, e que não tem a ver com a política. Okay? Nada tem a ver com a política, porque depois de Salazar foi a mesma coisa. Criou-se uma coisa que era a CGTP. A CGTP supostamente fazia uma espécie de controle sobre esses abusos das empresas. Não é? Mas pronto, mesmo que tenha melhorado qualquer coisa, pronto, a CGTP também não fez muito mais. E portanto significa que os abusos por parte do empregador continuam a existir. Não é nada. Com muito menos regularidade, mas pronto, eles continuam a existir. Caso contrário, haveria muitos portugueses que aceitariam trabalhar ou fazer os trabalhos de touro porque seriam bem remunerados. E no fundo nós sabemos, pelo menos para quem vai para ali para a Suíça e afins, a malta ganha um dinheirinho porreirinho para estar motivado a se esforçar. Pronto. Tendo em conta que depois tem uma qualidade de vida aceitável. Aqui, qualidade de vida, pronto, realmente quase nada, não é? E depois a parte dos ordenados depende. Portanto, quanto mais físico o trabalho for, menos remunerado é. Pronto, okay? E quanto mais intelectual um trabalho for, melhor remunerado é. Pronto. É o que é. E depois nós temos aqui a habitação. A habitação, ela não está a aumentar por haver mais imigração. E, portanto, pronto, o exemplo que ali o senhor Mário Machado dá demonstra que, pronto, todos os outros podem fazer igual. Ele dá um exemplo, algo como 20 ou 30 pessoas que estão a viver no mesmo apartamento e por isso conseguem pagar uma casa lá em Lisboa. Pronto. Portanto, já sabe que seja lá em Lisboa ou noutro sítio qualquer do mundo, a técnica para que uma qualquer comunidade consiga sobreviver é em comunidade. É sempre em comunidade. Quando nós queremos criar um mundo assim só de individualidades, aquilo torna-se altamente injusto. Tanto é que aqui o movimento 1143, ou 1143, ele, sem a comunidade, não é nada. É uma brincadeira. Não é? Portanto, se vocês conseguem ter algum mecanismo de mudança, é porque existe uma comunidade que se juntou. Caso contrário, vocês estavam sós. Quer dizer, era simplesmente só aqui o senhor Mário Machado e não havia mais ninguém. Pronto. Ora, depois nós temos estas questões. Existem outras questões que lá está, eu não sou a favor das atividades violentas. E pronto, e como eu disse, e volto a dizer, seja lá para quem for, sejam vocês o grupo 1143, Polícia Judiciária, Polícia Militar, Polícia do Exército, China, Japão, tudo. Me interessa, esquerdas, tudo. A única coisa que eu peço é um caminho de escudos. Nada mais. O resto, tanto me faz.
Quer dizer, tanto não faz. Uma vez mais, eu não sou a favor, não é, das mecânicas violentas para atingir um qualquer fim. Eu seria a favor disso caso não houvesse inteligência. A partir do momento que existe inteligência e ainda por cima tecnologia e afins, que permite que qualquer um seja capaz de criar várias coisas, sozinho ou acompanhado, eu sou completamente contra qualquer tipo de mecânica violenta. Mas pronto, eu posso pedir isso, pelo menos para mim. Pronto. Quanto aos outros, pronto, eu preferia que o resto da humanidade também não andasse a repetir a história, não é, em prol de uma memória que faz parte do passado. Mais uma vez, se quiserem ouvir aqui as lições históricas para miúdos e graúdos, pronto, há assim uns textozinhos que eu escrevi que falam um bocadinho sobre isso. Malta que está preso séculos atrás, seja há 20 séculos atrás, há 80 séculos atrás ou há 40 anos atrás, não é? 50, acho eu, que vai fazer 50, mais ou menos, tem este problema em uma espécie de dificuldade em evoluir, em esquecer o passado. Mesmo que, pronto, é sempre porreirinho um gajo olhar para o passado, não numa perspectiva de adoração, mas numa perspectiva de aprender a lição. Algo que, pronto, entretanto, no cristianismo não se vê que, em algumas coisas não se vê que a malta tenha aprendido a lição, pelo contrário, repetem até o mesmo erro e afins, não é? Pronto. E lá está, isto é um problema associado à adoração. Só quem adora é que põe de lado a lição. Porque quem olha aquilo com um conteúdo crítico, alguma forma crítica, consegue extrair o suco e, portanto, o significado do livro. É porreirinho. Pronto. Não vale a pena ler a Bíblia ou a outra coisa qualquer como fosse um manual em que se tem que seguir aquilo como algo técnico, um livro técnico, por favor. Até as pessoas que leem livros técnicos fazem uma espécie de exercício de abstração na qual precisa de uma crítica e de uma negação. Caso contrário, não conseguiriam evoluir. Pronto. E que mais? E mais nada. Portanto, eu não sei. É que, lá está, mais do que estar aqui a dizer que os imigrantes, porque vocês também, pronto, também não dizem propriamente que tipo de imigrantes é que é. Mas na consideração que até é só contra a malta muçulmana e ou do Islão, vocês pelo menos podiam ver que, seja português ou não, existem portugueses islâmicos também. Pois tem a ver com a entrega da informação. Tal como o fascismo, existe o fascismo e o comunismo. Tanto o fascismo como o comunismo não nasceram em Portugal. Mas há grupos, ora fascistas, ora comunistas, em Portugal. Eles apaixonaram-se a uma coisa qualquer que viram, entregaram-se àquilo e agora vivem aquilo intensamente. Mas aquilo supostamente já aconteceu. É a mesma coisa que o cristão. Ou até o gajo do Islão. Aquilo também já aconteceu. Mas há malta que entra naquela noção da adoração e depois já está a destruir mais coisas. É tramado. E depois, pronto, começa a criar conflitos contra todos aqueles que não praticam aquilo que outrora se praticava. Isto é, há uns séculos atrás. Portanto, em vez de ter uma necessidade de evoluir, tem uma necessidade de regredir. Isto é um problema. Seja lá da Europa, ou seja lá de onde for. Pronto. E portanto, uma das coisas que tanto faz quem é que é. Agora, por exemplo, a polícia aparece aí para aí nas escolas, não é?
a tentar fazer uma espécie de campanhas de sensibilização que são informativas e que, ao serem informativas, pronto, têm uma função educativa. Mas que é importante e que eu concordo que é, no fundo, tanto faz que é de Islão, seja até o brasileiro, tanto faz, não é? Que é a noção de que tem que haver uma espécie de processo de integração e de educação. E dentro desse processo de integração e de educação é que se vai fazer a medida, é que se vai ver até que ponto, seja lá quem for, pode ou não pode, digamos assim, viver em paz numa nova cultura. É quase como, sei lá, se vocês vierem aqui para o Porto, pá, a malta às vezes insulta-se à brava. Insulta-se mesmo assim à brava. E às vezes até entre amigos. Estão na boa. Mandam para o caralho o próximo, vai-te foder, vai levar no cu, puta que te pariu. E está tudo bem. Pronto. Se houver alguém que não sabe lidar com essa situação, o melhor é afastar-se deste Porto. Vai para Gaia, quer dizer, em Gaia também é igual, mas pronto. É um outro sítio. Vai para Lisboa, por exemplo, e lá, que eu saiba, daquilo pouco que eu sei, não é? É que a malta é muito mais educada. E, portanto, não vai ter nenhum tipo de... não vai ter que lidar com as palavrinhas e ficar muito chocadinho porque alguém disse uma coisa qualquer. Ai, meu Deus, que o mundo vai mudar porque alguém disse sabe-se lá o quê. Pronto. E eu compreendo que haja esse tipo de disfunções, não é? Tanto é que, pronto, as pessoas insultam-se umas às outras com expressões sentimentais, assim, de uma forma intensa e tal. Mas que pronto, parece que a malta não percebe que o verbo não muda a realidade. Nem muda o que cada um é. Portanto, melhor do que ser reativos é saber rir daquilo que, no fundo, é inofensivo. E pronto, o que mais é que eu posso dizer sobre vocês? Não posso dizer nada mais, porque, no fundo... no fundo, isto tem a ver simplesmente com uma questão de saber lidar com o problema. O problema, por norma, seja ao nível científico, académico ou educativo, passa sempre, lá está, por um processo de educação, onde existe partilha de informação, existe um processo persistente que lida com o problema e que, pronto, e que não usa a violência para chegar a um fim. Espero que vocês, seja lá quem for, tenha sido salvo desse processo educativo, que faz parte do tempo Salazar, em que, caso, pronto, vocês no segundo dia da escola de chinês não soubessem já os 25 mil caracteres chineses, eram espancados uns com os outros, porque não tinham memorizado aquilo, não demonstravam ter memorizado aquilo. E eu, uma vez mais, discordo completamente com esse estilo educativo, que, na verdade, não é algo instrutivo, aquilo é uma instrução violenta na qual normalmente cria reatividades, ora do momento, ora para terceiros posteriormente. Isto tem a ver com psicologia mais do que política e seja lá o que for. A religião também tem a ver com psicologia, mais do que Deus. Não é? Deus só deu a liberdade de escolha aos homens e desde então até agora, pronto, existe tudo. Como eu gosto de dizer também, Deus está-se a borrifar completamente se a humanidade passa o resto da eternidade a matarem-se mutuamente ou a fazerem sexo compulsivamente. Seja homossexual ou não. Deus está-se a borrifar para isso. Pronto. E pronto. E via a liberdade de escolha de cada um,
temos o mundo que temos. É assim.